Olá, graça e paz, tudo bem? Continuamos a nossa série O Caminho para a Felicidade. E hoje falaremos do segundo passo para esse caminho, que é a felicidade dos que choram, que está em Mateus capítulo 5, no versículo 4. E Jesus nos ensinava dizendo que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí está o maior paradoxo do cristianismo. Bem-aventurados os que choram? Ou felizes são os infelizes? Ou felizes são os tristes? Como assim? Isso se opõe a tudo que sabemos, pois neste mundo sempre buscamos e fazemos coisas no propósito de evitar o choro, a tristeza, a dor e o sofrimento. No entanto, Jesus diz: felizes são os tristes. Nem todos que choram são felizes. Choramos por várias razões. O salmista Davi derramou lágrimas de solidão. Timóteo derramou lágrimas de desânimo. Jeremias derramou lágrimas de decepção. O apóstolo Paulo derramou lágrimas de preocupação. Mas então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? A ideia central aqui é: bem-aventurado é o homem que está desesperadamente entristecido do seu próprio pecado. Para meditarmos nesse assunto, antes precisamos esclarecer uma coisa: o que não significa esse choro. Primeiro, esse choro não é carnal. Não é aquele choro em que as pessoas lamentam a perda de coisas exteriores ou coisas materiais. Segunda coisa, também não é o choro do remorso e do desespero. Esse foi o tipo de choro que Judas Iscariotes teve. Ele devolveu o dinheiro após trair Jesus. Embora tenha chorado pelo seu pecado, suas lágrimas foram de remorso e não de arrependimento. A prova disso é que ele tirou a sua própria vida. E terceira coisa, também não é o choro do medo das consequências do pecado. Chorar apenas pelo medo do pecado é como o ladrão que chora porque foi apanhado e não por causa dos delitos que cometeu. As lágrimas são forçadas pela aflição e não pelo arrependimento. Mas então, o que significa esse choro? Esse choro do bem-aventurados os que choram. Primeiro, deve ser um choro espontâneo. A mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas teve um arrependimento espontâneo e voluntário. Pedro, após negar Jesus por 3 vezes, lembrou-se das palavras do Mestre e chorou amargamente de forma espontânea. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, 10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segundo, esse choro deve ser um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Davi se arrependeu e chorou pelo seu pecado e não por suas consequências. Salmos 51, versículo 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas pela volta das bênçãos, mas pela volta de Deus em nossas vidas. E terceiro, esse choro deve ser um choro pelos nossos pecados e também pelos pecados de outros. São os pecados que condenam as pessoas ao inferno. A palavra chorar, utilizada por Jesus no grego, significava dor do luto por quem amamos. Muitos choram pelos tempos difíceis, mas nunca pelos corações duros, que vivem no pecado e que se alegram nele ao invés de chorar de arrependimento. O profeta Jeremias chorou a terrível condição de Jerusalém, ao caminho do cativeiro, por causa das transgressões de seu povo. Mas, contudo, há uma promessa nessa bem-aventurança que completa ela. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Para os que choram pelo arrependimento dos seus pecados, haverá consolo para esses. A palavra utilizada por Jesus no grego significa confortar, achar conforto, ser consolado.
O choro precede o conforto, assim como a limpeza adequada de uma ferida precede a cura. As lágrimas de arrependimento não são lágrimas perdidas, mas sim sementes de conforto. Veja o que diz Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Concluímos então que a felicidade não provém do choro, mas sim da resposta de Deus para o seu choro. Apenas os que choram pelo arrependimento de seus pecados sabem quão gratificante é ter suas lágrimas enxugadas pela amável mão de Jesus Cristo. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Deus abençoe a tua vida.